Tem várias coisas para a gente analisar no vídeo e para analisar do que dá para comprovar, o que não dá para comprovar. A intenção do Palmeiras é mostrar que houve interferência externa. A gente usa essa imagem do Palmeiras que mostra um delegado da partida que estava com a função de tutor. É o Dionísio o nome dele. A função dele nessa partida era tutor. E a gente explica o que ele pode e o que ele não pode fazer nessa função, nesse cargo que ele tinha nessa partida. Vamos mostrar as imagens e a gente vai comentando em cima. Porque a gente... Agora o toque segundo o árbitro Marcelo Aparecido de Souza. Não foi na bola, foi no Dudu. Ele parou, olhou, pensou e apontou. Penalidade máxima com protestos veementes dos jogadores do Corinthians. Protesto muito forte do Balbuena, do Henrique, Ralf e Dudu, Dudu e Ralf. Paulo César na jogada. Toque foi na bola, Kleber. Olha só pelo fundo, ó. Olha só. Olha o momento do toque. Bola e na sequência tem um contato. Deveria ter sido marcado escanteio. Olha só, a gente vai mostrar de novo, ó. Toca a bola e aí depois tem o contato ali na passada ali do Dudu. Mas o toque primeiro foi na bola. O árbitro erra e marca a penalidade máxima na avaliação do Paulo César de Oliveira. Os jogadores do Corinthians reclamam, os jogadores do Palmeiras comemoram. O árbitro marcou. O Ralf que estava envolvido ali na jogada é um que está ali. O juiz vai dar cartão amarelo, já dá cartão amarelo para o Balbuena pelo tamanho da reclamação. Os jogadores do Corinthians pressionam. Temos aí um árbitro experiente. Antes da bola rolar, o Paulo falou 45 anos, como a federação esticou um pouco mais o tempo. Antigamente com 45 o cara tinha que se aposentar. A federação deu uma esticada. Ele está apitando o que pode ser o último ano dele na Federação Paulista. Tem experiência, tem personalidade, marca o pênalti. Ele tá com o rádio, o Balbuena tá pedindo para alguém avisar alguma coisa para ele, ninguém vai avisar nada para ele. Kleber, quando houve a disputa, o quarto árbitro tá chamando. O quarto árbitro estava aqui na linha lateral e agora tá chamando o Marcelo. Vamos ver. Porque eles têm se movimentado bastante. Vai lá ver a cobrança de escanteio, tá saindo aqui da linha do meio-campo e tá chegando lá próximo para ajudar na jogada de área. O lance era todo do Marcelo, que na minha interpretação marcou equivocadamente. Agora vamos ver se o Adriano vai participar de alguma maneira. Esse é que é o ponto. O Adriano tá chamando. Agora vai ser a pressão ao contrário. É porque a partir desse momento o Palmeiras acelera o vídeo deles, então não dá pra gente sincronizar perfeitamente, teria que achar exatamente a mesma velocidade, mas a gente consegue ver o momento em que o comentário na Rede Globo do Paulo César Oliveira diz que não foi pênalti. Então, a gente poderia retornar desde o início esse vídeo do Palmeiras junto, sem o áudio da transmissão do Kleber Machado, para que a gente possa explicar para vocês... Vamos rodando de novo aqui no telão para a gente falando em cima. O que o Palmeiras... explica no vídeo deles, não é isso, Thiago? É isso. Coloca aí, que vai então, de novo, sem áudio, para que a gente possa... Coisas? Eu posso ir lá, gente? Eu vou fazer uma... Não estava combinado isso, mas é para a gente indicar algumas coisas aqui, peço licença. O Palmeiras circula, essa imagem aqui toda foi enviada pelo Palmeiras. Tá lá no site, quem quiser acessar, tá lá no palmeiras.com.br, vai encontrar. Aqui atrás de mim, agora eu estou cobrindo, é a imagem da transmissão do Sport TV da Rede Globo. Aqui é a área onde ficam os árbitros assistentes. Aqui está o primeiro auxiliar, o Palmeiras destaca, porque é a área onde estava o Dionísio, que era tutor da Federação Paulista nessa partida. Na imagem do Palmeiras, eles citam que o Dionísio sai de dentro do túnel nesse momento, né? Olha só, ele saindo. Mas a gente... de terno aqui. Exatamente. A gente, no que nos foi mostrado, acha que o Dionísio estava nesse posicionamento desde o início, né? Que não estava lá dentro do túnel. O que não estava anula... ali perto daquele banco onde tem ali na saída do túnel. Isso não anula que ele tenha acesso a uma informação externa, telefone celular, enfim, ou que alguém mais ali perto tenha falado para ele, ó, eu vi na transmissão e eles falaram que com certeza não foi pênalti. Mas também não nos dá certeza de que isso aconteceu. Isso. Agora, ele pode chegar na arbitragem, ele não pode falar, eu acho que não foi pênalti, ele não pode falar, a TV disse que não foi pênalti, ele não pode falar, da onde eu vi, foi ou não foi. Ele não pode dizer assim, ó, gente, calma, toma essa decisão. Isso ele não pode interferir na decisão da arbitragem. Olha só, lembrando que eu vou chegar aqui também, ó, esse é o quarto árbitro, ou é o quinto? Aqui é o Anderson José de Moraes, que era o bandeira esse é o assistente da partida. Assistente, isso, bandeirinha. O
Bandeira que recebeu as informações do Dionísio. Esse é o quinto árbitro, esse aqui é o Alberto Poleto, que passa correndo, agora está ali embaixo. Ele não conversa nem com o quinto árbitro, nem com o Bandeira e nem com o Dionísio. Nem com o Dionísio. O que não impede que exista uma comunicação. A gente só está descrevendo a imagem nesse momento. E aí ele chama o quarto árbitro, e aí o quarto árbitro é que vai na direção do Aparecido para informá-lo de que não teria havido o pênalti. O Alberto Poleto diz que ele correu aqui para falar, olha, entra ali porque o Aparecido quer falar com você. O Aparecido quer falar com você, então entra em campo lá. Ele teria dito isso. Você não está ouvindo porque tem muito jogador em volta de você, tem uma gritaria, tem pressão, tem o estádio fazendo barulho, e ele teria escutado e foi lá fazer isso. Olha só, a gente colocou só o vídeo do Palmeiras para a gente tentar explicar melhor para vocês. Olha só, mais uma vez ali, pode circular, o Thiago, aonde isso aqui fica o túnel. É a partir do momento em que é marcado o pênalti. O 0-0 é o momento em que é marcado o pênalti e tudo que acontece a partir dali. Boca do túnel dos vestiários. Banco do aqui. Palmeiras, banco do Corinthians. Contrário, não é? Não. Assim mesmo? Palmeiras aqui, Corinthians lá. Tá certo, tá certo. Aqui o Dionísio, olha. A gente não consegue ver pela qualidade da imagem. Dionísio Roberto Domingos. Não é alta definição, não dá pra saber se ele foi lá pra dentro ou se ele tava aqui nessa área. Na minha opinião, ele tá parado na área o tempo todo. E ele vem em direção ao Bandeira, que é o Anderson José de Moraes. Ele tenta uma primeira aproximação e o Bandeira tá conversando com os jogadores do Palmeiras. Quando o Bandeira se afasta, aí tem a comunicação entre os dois. Ele pode falar coisas como, mantenha calma, já tem polícia em campo, ao mesmo tempo tem sinalizador sendo aceso, ele pode dar esse tipo de informação. Mais uma vez uma aproximação com o Bandeira, olha. E aí a comunicação, mais uma vez. E aí ele volta para o seu posto. Lembrando que o quinto árbitro está aqui, na confusão entre os jogadores do Palmeiras. Não teve nenhum contato, nem com o Bandeira e nem com o Dionísio, que voltou lá para o seu posto, na saída do túnel. Isso que você falou é importante, porque é o quinto árbitro, que é o Alberto Poleto, que corre lá para falar para chegar mais perto da arbitragem. Tá bom? Então é ele, olha. Ele fala com o quarto árbitro. Olha só, Poleto pode ter ouvido a mesma... Pela comunicação pode. Olha só, como o Alberto Poleto passa por trás do Bandeira e não tem nenhum contato direto ali, né? Direto. Só se foi por rádio, ele não pode ter ouvido Acho difícil, ele estava longe. Não, pode, acho difícil. Dá a impressão pela imagem que não pode. Não descarto também. E aí o Alberto Poleto... Não estava tão longe, né? Não estava distante. Com o quarto árbitro... Eu só acho que ali, em frente ao banco do Palmeiras, o Dionísio, se ele fosse passar uma informação externa, ele tentaria ser discreto. Se a informação dele, o PC disse lá na Globo que não foi. Eu acho que ele seria discreto. Mas ele tentou ser... Ele tentou ser discreto. Então, mas eu concordo com o Léo. Sim, mas sendo discreto, ele não daria para o Poleto ouvir. Só o Bandeirinha, que ele chega bem pertinho do Bandeirinha. Do Poleto ele não chega nessa distância. Eu acho que a comunicação não aconteceu do Dionísio com o Poleto. Agora, a partir do momento que o Bandeira se receber uma informação dessa, ele pode se comunicar por rádio com os outros árbitros. Esse tipo de comunicação aí, no caso, eu nunca tive no meio de uma delas. Não deve ser uma comunicação extensa, deve ser uma comunicação... Sim, palavras, né? Ou até de um símbolo. Pode ser. De um gesto. Lédio, Thiago, a gente tem uma participação importante por telefone. Presidente do TJD de São Paulo, Antônio Olim, está com a gente ao vivo. Já agradecer a participação dele aqui no Troca de Passes. Lédio, por favor, pode iniciar as conversas com... Deixou para você, Lédio? Vai lá. Como é que vai, delegado Olim? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer em falar com vocês da Sport TV. O senhor já observou essas imagens, certamente, do que o Palmeiras enviou, apresentou? Não, como é que o senhor observa todas essas imagens? Eles ainda não mandaram para nós. Eles ainda não mandaram, ficaram de mandar, ainda não mandaram. Mas essas imagens. O senhor ainda não observou sequer pelas emissoras de televisão até agora? Eu estava ouvindo vocês falando aí, me mandaram, mas eu vou ver amanhã pessoalmente no tribunal, porque eles vão mandar todas as imagens, mais algumas coisas que eles querem na representação aí desse jogo aí. E que, quanto ao árbitro, eu já recebi a súmula e já mandei para procurar, faltando essas representações do Palmeiras, que amanhã com certeza estarão em mãos. Mas eu vejo aí tudo isso está sendo falado, está tendo mal entendido, algumas hoje já tive uma conversa de várias entrevistas que eu dei, que inclusive o Palmeiras disse que veio de uma emissora de televisão,
que não foi pênalti, imediatamente chegou-se ao campo. Quer dizer, o Dionísio, que é o nosso diretor ali, que é o diretor da Federação Paulista de Futebol, que faz parte dos árbitros da Federação Paulista de Futebol, né? Que é completamente independente o tribunal com a federação. Ele estava dentro do campo ali, eu acho que nem podia estar ali, na verdade, o presidente da Federação Paulista de Futebol proibiu que todas as pessoas que tivessem auxílio delegado e quem participasse do jogo dentro do campo, foi proibido desde o último jogo do Corinthians e Palmeiras, que teve um jogo que teve uma interpelação, que interpelaram o juiz na entrada, o Palmeiras e aquele Alexandre, juntamente com o Andrés. Então se proibiu, não se fica mais ninguém dentro de campo, nem nos túneis, ficam todos vazios, só dentro do vestiário. Então vamos chamar todo mundo quando eu receber para saber explicar o que estava fazendo ali, quais as conversas que tiveram entre o quarto árbitro, com todos ali, com a mostrando o Dionísio, né? Então vamos aguardar isso aí, pois não. Boa noite, Thiago, falando aqui. Seguinte, qual é a atribuição do tutor na partida e ele pode ter essa comunicação com o auxiliar, com alguém da arbitragem? Quem? O Dionísio? Sim, isso. Exato. Não, ninguém pode ter nenhuma conversa. Ali só pode falar o delegado da partida, que é fora da partida, ele é o responsável pela partida, e dentro uma autoridade dentro do campo é o juiz. E ele é a autoridade fora. Quer dizer, tudo, aliás, eu devo estar também já, amanhã vou olhar, o que o delegado escreveu no seu relatório, para a gente saber. Porque, do jeito que está essa confusão toda, vai ter que todo mundo se explicar, inclusive o nosso diretor aí, o diretor da federação, o que ele estava fazendo ali, porque ele não pode. E entre eles se falam com rádio, né? Sim, é porque, Olim, só para complementar, a imagem mostra claramente pelo menos 2 momentos de comunicação do Dionísio com o primeiro auxiliar. Com o auxiliar? Isso. Então, aí vamos chamar todos, inclusive todos os juízes, e para saber o que eles falaram. É aquilo. Tudo vai ser colocado, vai ser investigado, e olha, vai ser uma transparência, vai ser mostrado para a imprensa, não tem nada a esconder. E Olim, dia 23 vai ser esse julgamento aí, dia 23 de abril. 23 de abril. E o que chama muito a atenção é que o Dionísio, ele se dirige ao Bandeira, o Anderson José de Moraes, no momento em que sai a informação ou a opinião do PC Oliveira na transmissão da TV Globo, em que diz que não teria acontecido a penalidade máxima. E isso sugere, é lógico, que se eu estou do lado do Palmeiras também, teria essa suspeita, mas né? Está acontecendo, está dando toda essa polêmica aí, o Palmeiras está na razão dele, tem que estar se defendendo. Um belo campeonato que acaba acontecendo tudo isso aí. Você fez um campeonato maravilhoso, com os rendas, um público lotando os estádios, e acontece um final tão triste desse, que acaba dando essa polêmica toda. E é isso aí, é o que vai acontecer. Todos vão ter que se explicar o que estavam fazendo. Todos terão que se explicar sobre o que estavam fazendo. O Palmeiras quer a impugnação do jogo. Com esse quadro, com esse cenário, cheio de dúvidas e incertezas e investigações a serem feitas, olha, é uma possibilidade concreta? Eu não acredito que venha a ter aí impugnação da partida. Eu acredito que vai depender do que cada um falou. O que estavam fazendo, volto a repetir, o diretor de árbitros dentro do estádio, certo? Ali, o delegado escreveu, que eu também não vi, vou ver amanhã, o delegado da partida, juntar-se tudo o que aconteceu e colocar e investigar e passar para o procurador, como já foi passado hoje, para que cada um seja denunciado de acordo com cometer os erros que aconteceu, o que foi feito. O que é inadmissível é acontecer o que aconteceu e chegar a ponto que chegou, que acabou, na verdade, estragando o campeonato. Agora, eu digo para você, eu não vou dizer para você, olha, está errado, ele falou sobre, ele entrou em contato, não dá para saber, ele vai dizer o que ele falou com ele. E aquilo, né, não tem, as rádios lá não são nada gravadas, o que cada um falou é bandeirinha em juiz, que isso vai ter que ser investigado. Agora, eu acho que impugnação de jogo muito difícil, né, muito difícil. Nenhuma conversa fica gravada, Olim? Ele está dentro, o que ele fez não está errado, ele não cometeu nada, ele voltou, demorou, ele vai explicar porque demorou, essa correria toda, faltou pulso, aí ele vai ter que explicar também. Então fica aquela coisa, o Palmeiras com
todas essas provas que ela quer mostrar. Nós do tribunal, com certeza, receberemos todos e vamos ser uma balança, vamos colocar lá e vamos provar e vamos mostrar. Cada um dos culpados pagarão por isso. Essa é a realidade. Agora, a impugnação de jogo eu acho muito difícil. Precisa olhar o regimento, faz o regulamento, teve o regulamento, foram todos aprovados. Eu acredito que não tinha nada disso. Isso aconteceu um fato completamente assim, fora do normal, né? E para uma decisão, né? Tudo que era uma decisão, né? Tudo bem, não acontece a volta do jogo. Impugnação. Impugnação, o Corinthians é de ter confirmado campeão paulista de 2018. Mas o senhor acabou de dizer que houve o erro do diretor de arbitragem da Federação Paulista de Futebol, do Dionísio Roberto Domingos. Ele disse que ele estava dentro do campo. O que ele fez lá dentro, eu não sei. Ele estava dentro do campo. Não podia estar. Como também não podia estar nos últimos jogos outras pessoas que estiveram. Ele vai se explicar o que ele está fazendo lá dentro. Cabe uma punição a ele? Atrapalhar com o jogo, eu não sei dizer. Vamos ver o que eles falaram. Eu não posso dar uma coisa que eu não vi e eu ainda não vi ninguém. Ok, entendeu? Mas já está confirmado que algum erro ele cometeu. Pelo menos estar dentro do campo, ele já cometeu um erro. Cabe uma punição ao Dionísio Roberto Domingos? Não entendi, não ouvi. Pode falar de novo? Pode estar ruim para já está confirmado pelo senhor que ele cometeu um erro de estar dentro do campo, dentro do gramado. É uma determinação que não é do tribunal. O tribunal é a parte da Federação Paulista de Futebol, que não, nesse Campeonato Paulista, não se pode ficar ninguém nem nas portas dos vestiários e nem dentro dos vestiários, dentro dos corredores, com exceção dos vestiários. Tanto é que no começo do jogo, quando começa o jogo e antes do jogo, manda-se fotografias. Aqui nós temos um grupo da federação aí que mostra tudo, e aí eu vi todo vazio, ninguém para atrapalhar, tudo direitinho as fotos, quer dizer, com a maior transparência. O que foi determinação da federação foi feito. Agora, o que ele estava fazendo ali dentro, só ele vai poder explicar. E para o tribunal, porque o tribunal também não pode. Eu posso ouvir e dar pena para ele, mas cobrá-lo dele alguma coisa, não é funcionário do tribunal, não trabalha com o tribunal só faz a parte dela que eu quero. Não, era exatamente isso que eu queria saber, se cabe uma pena a ele. Olinho, eu queria confirmar, então, dia 23 acontece o quê? Dia 23 de abril? Eu vou falar isso. Por que dia 23? Porque ontem eu estou correndo com isso aí. Eu não quero perder tempo, não quero demorar. É que ontem teve a festa da entrega, aliás, uma bela festa. A maioria dos palmeirenses lá, dos jogadores, ganharam os melhores jogadores, pagou mais bonito, e não tinha ninguém para receber, quer dizer, ficou uma festa que maravilhosa, que ia ser melhor. E então teve outro pleno, e teve outras comissões, porque nós só temos segunda-feira. E a segunda-feira que vem, dia 16, eu vou colocar o primeiro jogo do Corinthians, que também teve problemas, naquela briga dos dois jogadores. A torcida do Corinthians jogou água nos jogadores do Palmeiras, jogou coisas nos jogadores do Palmeiras, acendeu os sinalizadores, jogou uma bomba dentro do estádio. Quer dizer, tudo isso vai ser julgado dia 16 com penalidade para cima da torcida do Corinthians, vai pagar o Corinthians, então ficou para 16. E a outra segunda-feira eu vou colocar, que também agora vou receber do Palmeiras, tudo o que aconteceu nesse jogo de domingo de ontem, no final do campeonato de domingo, e na qual deu essa confusão toda aí, para dar uma explicação. Primeiro, para os torcedores. Segundo, com o futebol, que eu acho que o que aconteceu é lamentável. Tá, então só pra gente fechar aqui também, porque o áudio não é dos melhores, dia 23 tem um julgamento, então, em que tudo isso vai ser analisado, vai ter uma resposta, é isso? Lógico. Aqui, vocês são do Rio ou de São Paulo? A gente está no Rio agora. No Rio, então. Aqui em São Paulo, eu já dei várias entrevistas, aqui é muito transparente, ninguém sente processo, aqui é tudo rapidamente, só não vai ser mais rápido porque realmente aconteceu o que aconteceu aí ontem de ter tido a festa, e não dá para colocar tanto o primeiro jogo quanto o segundo para fazer um dia só, porque é muita coisa. Vai ter muita imprensa, com certeza, porque eu estou vendo que a polêmica aqui está. E então, vamos julgar aí. E a federação nova, não temos só esses jogos do Campeonato Paulista. Então, nós também temos os outros jogos da federação, são 4.500 jogos que a federação tem por ano. Então, tem várias partidas, sub-17, sub-15, e todas são julgadas na segunda-feira. Tá bom. Eu vou colocar em prioridade uma, já estava, que era para ter sido ontem, mas por causa da festa não foi, e será para o dia, deve ser dia 23, uma segunda-feira, não sei se é 23, acho que é dia 23. Tá bom. Vou colocar lá, vou levar Antônio Olinho, vamos estudar tudo. Pois não.
Então eu queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente e a gente vai acompanhar de perto esse caso, é claro. Boa noite, senhor. Obrigado por participar aqui no Troca de Passes. Lá no tribunal, se quiser lá, eu mostro tudo. O que o Palmeiras mandar para mim está à disposição dos senhores. O Fabrício Crepaldi, que é jornalista da redação do Sport TV, que acompanha o dia a dia do Palmeiras e está muito envolvido com a apuração desse caso, está com a gente, vai entrar ao vivo com a gente agora. Fabrício, boa noite para você, obrigado por participar com a gente. Eu sei que você acompanha, você estava no Allianz Parque, você esperou a saída da arbitragem, não sei se você teve a oportunidade de encontrar o Aparecido, você esteve na festa da federação, sentiu o impacto da ausência do Palmeiras. Queria que você trouxesse para a gente um pouco do bastidor de toda essa polêmica. Boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite, Roger, boa noite, Lédio, boa noite a todo mundo ligado aqui no Troca de Passes. É isso mesmo, eu estava lá no estádio no domingo. Fiquei até 9h30 da noite esperando o árbitro sair do vestiário para ver se conseguia falar com ele. Até foi uma cena um pouco curiosa, porque a gente conseguiu chegar ali no lugar onde o árbitro iria sair, que ele não saiu pela parte da zona mista, onde ele costuma sair, ele saiu pelo lado de dentro do vestiário. A gente conseguiu chegar até ali, os policiais estavam esperando para fazer a escolta dele lá, e ficaram até um pouco impacientes, porque ele estava demorando muito. Os policiais foram até dentro do vestiário, deram um ultimato, falaram que iam esperar no máximo até 9h30, e eles deixaram transparecer que o Marcelo Aparecido estava um pouco assustado com aquilo que estava acontecendo e queria sair do estádio com essa escolta. Nem sempre essa escolta acontece, mas dessa vez ela foi pedida, e os policiais estavam impacientes por causa do horário, conseguiram tirar o Marcelo Aparecido do vestiário. Naquele momento a gente tentou falar com ele, por uma ordem da federação ele não quis falar, ele nos passou a impressão que ele queria falar, ele não deu uma entrevista completa, mas deu algumas rápidas declarações, e ali ele já falava que quem passou tudo para ele foi o quarto árbitro, falou que já estava tudo na súmula, mas disse da questão da dificuldade de entender o que o árbitro tinha falado pelo microfone com ele, que os auxiliares tinham falado com ele pelo microfone, e ali ele já passou essa questão do quarto árbitro, do quinto árbitro, mas ele disse que o importante foi que um erro foi corrigido. Aí você falou da questão da festa, Fabrício, da federação. Pode falar. Se essa teoria do árbitro também é consistente com as imagens que a gente viu, as imagens que o Palmeiras divulgou, uma teoria de que simplesmente ele se comunicou com a arbitragem dele, faz sentido? Encaixa na cena? É um pouco complicado porque a gente não sabe justamente, como vocês citaram aí, o que os árbitros conversam entre eles. Tem a imagem do Dionísio chegando no auxiliar, tem a imagem do quinto árbitro indo falar com o quarto árbitro, tem várias imagens, mas a posição oficial adotada pela arbitragem desde o começo, desde o momento que ele saiu do vestiário falando pra gente, e o que ele colocou na súmula, foi que o quarto árbitro passou para ele. E ali ele foi taxativo e definitivo naquele momento, a gente insistiu perguntando sobre isso, ele falou, foi o quarto árbitro falou, é canto, e ele seguiu a marcação que o quarto árbitro indicou para ele, falou que a decisão era dele, mas deu uma indicação de que havia sido apenas um escanteio. Fabrício, e sobre a festa da federação, você tinha me dito mais cedo que teve um impacto sentido ali a ausência do Palmeiras? Sim, o Palmeiras boicotou a festa da federação, os jogadores não foram por ordem da diretoria como uma forma de protesto pelo que aconteceu na decisão. Causou bastante desconforto porque a federação mudou o roteiro da festa. Os jogadores da seleção do campeonato, que eram 8 do Palmeiras, mais o Roger Machado, geralmente eles são anunciados, sobem ao palco para receber o troféu, mas dessa vez os outros jogadores, além dos jogadores do Palmeiras que foram anunciados, mas não estavam lá, os jogadores que completaram a seleção, que foram o Balbuena, o Rodriguinho do Corinthians e o Gabigol do Santos, eles não foram chamados no palco. Eles também foram apenas anunciados e não subiram no palco para receber o troféu. Isso causou até um certo desconforto, porque o jogador quer receber o troféu, quer subir no palco, quer ser aplaudido, mas por conta disso, de todo esse boicote do Palmeiras, a federação mudou esse panorama da festa, essa programação, e aí causou um desconforto entre os outros jogadores que foram até lá para receber o troféu, mas acabaram apenas sendo anunciados, uma imagem no telão ali, e não subiram ao palco para receber o troféu, como costuma acontecer. Fabrício, obrigado pelas informações, pela participação aqui no Troca, tá? Boa noite.
Grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau.